celular às 3 horas da manhã. Boa noite, Paul. Boa noite, mãe. Yo voy a hacer un receso. A la vuelta quiero que me expliques lo de la casa. Já sei. Una casa. Quiero entender de dónde viene todo esto. Pero yo no me respeto. Vou pegar meu celular pra eu mexer. Ai, meu ouvido. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Paul, o que você tá fazendo? Não acredito que você tá mexendo no seu celular às 3 horas da manhã desde madrugada. Você vai ficar de castigo. Vá pro seu quarto agora. Ok.